Nós vamos estudar hoje um salmo muito lindo, muito conhecido pelos crentes, pelos não crentes, por aqueles que acreditam em Deus e até, por incrível que pareça, os que não acreditam em Deus. Eles gostam desse salmo até como um talismã de proteção para eles. Não é o Salmo 90, é o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo também que compete com aquele Salmo 90, né? 91, vocês sabem? Já usaram como talismã também, né? O Salmo 23 é um salmo muito bonito porque ele fala do bom pastor. Ele coloca as pessoas que creem nele, em Deus, como ovelhas. E ele é o bom pastor. Nós sabemos que Jesus Cristo se apresentou como bom pastor em João capítulo 10. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele dirige as suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas e ele dá águas de descanso, refrigério, tudo que uma ovelha precisa. Para você saber quem é o seu pastor, você precisa fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que você deve fazer é: quem é esse pastor? A segunda pergunta é: eu estou disposto a me submeter como uma ovelha? Ninguém aqui gosta de ser chamado de bobo, não é mesmo? A ovelha é um dos bichos mais bobos que existe. Não é um bicho astuto, não é um bicho que ataca, que ofende, que retribui algum maltrato. Inclusive, é usado também para a morte de Jesus Cristo a figura da ovelha, que é levado para o matadouro como uma ovelha que não abre a sua boca. Nem sempre nós estamos dispostos a ser ovelhas, mas se você quer um bom pastor, você precisa ser ovelha. Aqueles que não aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, eles nem podem começar esse salmo, porque esse salmo diz o Senhor. Quando nós falamos de Senhor, nós estamos falando de assenhorado também. Se alguém é Senhor, alguém é servo. Se alguém é Senhor, alguém é escravo. Então, novamente, a figura de ovelha é de total passividade. A figura de servo é de total servitude. Então, de nenhum jeito, pessoas arrogantes poderiam começar a ler esse salmo. Mas é um salmo que está na boca de gente humilde e de gente arrogante também. Mas ele só tem sentido mesmo para aqueles que reconhecem a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, que se auto-intitulou o bom pastor, e aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Então é um salmo que, embora seja um salmo muito lindo, um salmo simples, é um salmo também comprometedor, porque ele exige de você servidão. O Senhor é o meu, e exige de você também submissão. O meu pastor. Se ele é pastor, você é ovelha. Se ele é senhor, você é escravo. E quais são as habilidades desse pastor? Esse pastor, ele pode muitas coisas.
Mas dentro desse salmo, nós vamos ver que ele sabe fazer algumas coisas muito bem. Ele sabe cuidar de nós, dando suprimento. Ele sabe também cuidar de nós nos momentos mais sombrios da nossa vida. E Ele sabe cuidar de nós oferecendo proteção e vitória. Então, Ele é um pastor polivalente. Ele é um pastor que pode fazer muitas coisas por você. Mas, novamente, o Senhor é o meu pastor. Se Ele é Senhor, você é escravo. Se Ele é pastor, você é ovelha. Ele sabe cuidar de nós dando suprimento. Versículo 1, alguém pode ler? Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dizem que uma menininha decorou esse versículo errado. E ela recitou errado. Ela decorou e recitou errado assim: o Senhor é meu pastor e nada me preocupará. Embora tenha sido errado nas palavras, de jeito nenhum foi errado no sentido. Ele é o nosso pastor e nós não precisamos nos preocupar com nada, porque nada vai nos faltar. Eu estou lançando um desafio esse ano para quem quiser pegar esse desafio. No último mês do ano, você vir aqui na igreja e falar diante de todo mundo: Deus não cuidou de mim. É o desafio. Será que algum crente pode falar isso? Alguém que crê no Senhor e que vive para o Senhor pode dizer: Ele não cuidou de mim? Me faltou tudo? Ou me faltou algumas coisas? Me faltaram algumas coisas? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outra versão, eu não sei se tem aqui alguma versão dessa, diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Que é uma forma também de dizer que eu não preciso de nada se eu tenho meu pastor, porque Ele é o meu tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versículo 2. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Essa é a ovelhinha, a ovelha que é conduzida por esse pastor. No Oriente Médio havia muitos pastores de ovelhas. A Escócia, eles têm muitas histórias de pastores e ovelhas na Escócia também. E nós notamos que aqueles que trabalham com bastante ovelhas, eles têm umas experiências muito semelhantes a esses salmos. E aqui o salmista, ele diz que esse pastor me faz repousar em pastos verdejantes. Parece que esse pastor, ele não tem o prazer ou a necessidade de levar uma ovelha à exaustão. Eu não sei quantos já viram, talvez na televisão, né? Alguns já viram, essas mudanças que eles fazem de vacas, né? De rebanhos. Eu já vi lá no Mato Grosso do Sul. Eles viajam por muitos quilômetros. E eles vão com vários vaqueiros, né? Nas pontas, no meio. E eles vão conduzindo aquele rebanho. O rebanho perde muitos quilos. Eles se desgastam bastante. O rebanho se desgasta bastante para atravessar aquelas estradas, aqueles cerrados. E com a ovelha é um pouquinho diferente. Tem que ser diferente. A ovelha já é um bicho que não aguenta tanto. Então eles têm que fazer várias paradas. Eles têm que levar para lugares de pastos, evidentemente, pastos verdejantes e águas de descanso. São águas que também precisa tomar cuidado, porque não é um bicho que pode passar águas profundas.
mas águas tranquilas. O nosso pastor, ele cuida de nós. O nosso pastor, ele nos leva para nos alimentarmos, ele nos leva também para nos refrescarmos. Ele, ao mesmo tempo que ele é o bom pastor, Jesus Cristo, ele diz: eu sou a água viva. Então ele pode nos conduzir para um rebanho e ele pode também nos dessedentar, tirar a nossa sede. Versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me mansamente pela vereda da justiça, pelo amor ao seu nome. Aqui ele já passa da figura de ovelha para ele próprio, porque ele fala: refrigera-me. Agora não é refrigerar o corpo, mas refrigerar a alma. A ovelha precisa desse frescor da água, e nós precisamos do frescor para a nossa alma. Nossa alma é sempre muito atribulada, muita inquietação, muitas dúvidas, mas o Senhor diz, através desse salmo, que esse pastor, ele refrigera a nossa alma. E ele vai nos guiando também por veredas, assim como o pastor guia pelas veredas, pelos caminhos, o Senhor nos guia pelos caminhos da justiça. O que é a justiça? Justiça é aquilo que é correto. Você e eu não temos o senso de justiça que deveríamos ter. O nosso senso de justiça sempre é abaixo. Nós sempre achamos que uma coisa mal feita, uma coisa não tão perfeita, está bom. Mas o senso de justiça real, divino, ele é totalmente diferente. A ponto de nenhum de nós aqui podermos nos apresentar diante de Deus, porque nós não temos justiça própria. E ele fala que ele nos guia por amor do seu nome. E ainda bem que ele faz isso por amor do nome dele, porque eu não tenho justiça. Ele me guia pelas veredas da justiça dele. Por que ele faz isso? Porque ele me ama? Sim, isso é verdade, ele me ama. Mas aqui está dizendo por amor do nome dele. Quando ele resolveu te abraçar como ovelha, ele resolveu que ele faria tudo para cuidar de você. O Romanos 8, que foi lido hoje, ele continua e ele diz que nada nos separará do amor de Deus, nada. Ele resolveu nos abraçar de tal maneira que ele cuida de nós, não por causa de nós, mas por causa do nome dele. Ele disse: eu escrevo o seu nome na palma da minha mão. Ele cuida de nós de tal maneira que ele nos sela com o Espírito dele, com o Espírito Santo. Ou seja, nós não merecemos isso, mas ele já nos marcou e nós somos dele. Nós que cremos no Senhor e nós que cremos no pastor. Então ele sabe cuidar de nós dando esse suprimento. Quais são os suprimentos que ele nos dá? Primeiro, a vida. Ele nos mantém vivos. Isso já é o suprimento dele. Ele nos dá salvação e alegria. Muitas pessoas vivem sem alegria. Elas conseguem viver sem alegria. Várias pessoas vivem uma vida todinha sem alegria. Elas conseguem. E como elas conseguem? Primeiro, porque elas estão vivas. Então elas têm que se manter mesmo não tendo alegria. Algumas pessoas se antecipam e elas tiram a própria vida. Isso é triste também, né? Mas nós que cremos nesse pastor, nesse Senhor, nós temos alegria. Nós não precisamos mais nos preocupar onde arrumar alegria.
Eu não preciso me preocupar com isso. Aonde tem uma festa boa aí para eu me alegrar? Aonde tem comida boa para eu me alegrar? Não, nós não dependemos disso. Nós temos a alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele também nos dá alimento e Ele nos dá bens. Todos vocês aqui têm alimentos e todos vocês têm bens. Deus tem dado para vocês bens. E os bens são roupas, móveis, automóvel, várias coisas Deus tem dado para você graciosamente. Então Ele é o bom pastor que sabe cuidar de nós. Ele sabe cuidar de nós nos momentos mais sombrios da nossa vida. Não é porque nós temos alegria nele que nós nunca passamos por dificuldades. Nós temos dificuldades, mas nós temos um pastor que cuida de nós. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Aquilo que nos dá mais medo é aquilo que mais nos liberta, a morte. Para o crente, a morte, assim como para o incrédulo, é assustadora. Mas aquilo que nos dá mais medo que a morte é aquilo que nos dá maior liberdade. Não há maior libertação do que a morte. Ainda no texto que foi lido de Romanos 8, disse que nós gememos, a criação geme e nós gememos também. Nós gememos porque aguardando o quê? Alguém lembra? A redenção do nosso corpo. E a única maneira de Deus tomar o nosso corpo em redenção é a morte ou o arrebatamento. Alguns há que não morrerão, quem sabe nós, né? Mas seja no arrebatamento ou com a morte, é a nossa redenção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que nós não tememos? Porque nós não vamos morrer? Não, porque tu estás comigo. Esse pastor estando conosco, não há mais preocupação alguma. Ele cuida de nós. O bordão dele, o bordão é o cajado, né? Consolam, ou seja, cuidam. Ele sabe cuidar de nós nos momentos mais sombrios. Quais são os momentos difíceis que nós passamos na vida? Alguns deles. Doença. Doença é um momento difícil. É muito comum com qualquer ser humano, quando fica doente, pensar que vai morrer. Isso acontece com todo mundo. Eu acho que agora eu vou morrer. Então é algo que perturba, é um momento difícil. A morte, certamente, né? A morte é algo perturbador, mas nós temos a promessa e também o testemunho daqueles que já passaram por essa única experiência que é a morte, né? De pessoas que estavam dando seu último suspiro de vida e glorificando ao Senhor e pedindo para que o Senhor o levasse mesmo e exaltando o nome do Senhor. Existem vários relatos de servos de Deus do passado e servos de Deus da nossa época também, que no momento da morte estavam completamente consolados pelo Senhor. Outro momento difícil são quando as emoções ficam abaladas. Nós somos feitos de carne, osso, tecidos, nervos, mas também de uma parte invisível. E nessa parte invisível nossa tem algumas coisas misteriosas, que são as emoções. Emoção é uma coisa muito misteriosa. Um dia você está bem, outro dia você está com medo, outro dia você está triste. Nossas emoções são assim. Às vezes nossas emoções ficam muito abaladas, mas Ele promete que estaria conosco
nesse vale da sombra da morte? Cansaço também. As ovelhas se cansam. E o pastor que conhece as suas ovelhas, ele já pode olhar para as ovelhas e saber se elas estão cansadas. Talvez está caindo os quartos lá, né? Ele começa a perceber na ovelha. E o nosso bom pastor Jesus Cristo, ele sabe quando você está cansado. Ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele toma para si a responsabilidade de cuidar de nós. E ele sabe quando nós estamos cansados também. A perseguição é um vale de sombra da morte. Quando pessoas que não nos compreendem na nossa fé começam a atacar a nossa fé, talvez chamando-nos de loucos, fanáticos, pessoas que estão fora da realidade. Isso é um tipo de perseguição. Há em alguns países, alguns lugares que sofrem perseguição não verbal, mas física. Apanham, são torturados e alguns são até mortos. Vale da sombra da morte. Mas é para não ter medo, porque Ele está conosco. No nosso mundo, né? Nosso mundo também um vale da sombra da morte é o desemprego. O desemprego deixa uma pessoa, um pai de família, muito, muito apavorado. Mas Ele promete que quando nós estivermos no vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo algum, porque Ele estará conosco, nos consolando e nos ajudando. Então Ele é um bom pastor, Ele sabe cuidar de nós, oferecendo proteção e vitória. Versículo 5. Preparas o banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, teu braço com óleo. Pessoas, naquela época, quando eles vinham de batalhas vitoriosos, eles preparavam uma mesa, um banquete, e muitas vezes eles traziam para aqueles banquetes os prisioneiros de guerra. Antes de executá-los ou fazer alguma coisa com eles, aqueles prisioneiros de guerra, eles estavam naquele banquete, não para serem servidos, mas para serem humilhados. É como eles dissessem assim: olha aqui o nosso banquete de vitória, e vocês são os derrotados. E o texto aqui nos fala que esse bom pastor, ele nos prepara uma mesa, um banquete, né? Na presença dos nossos adversários. Eu não gostaria de pensar que eu tenho adversário, mas eu tenho. Eu tenho pelo menos 3 adversários, assim como você, que é crente em Cristo Jesus, tem 3 adversários. O primeiro, não precisa ser nessa ordem, mas o primeiro é Satanás. Ele é o nosso adversário. Ele faz de tudo para nos derrubar, para nos envergonhar, para tirar de nós a alegria. Ele é o nosso adversário. Mas nós temos vitória contra ele em Cristo Jesus. O outro adversário nosso é o mundo. Nós vivemos num mundo que é o nosso adversário. O Senhor Jesus disse que o mundo nos odiaria. Por que o mundo faz isso? Porque odiou Jesus primeiro. É um ódio continuado. E as pessoas odeiam aqueles que pregam, ensinam e vivem debaixo de um só Deus. Aqueles que creem na salvação somente pela graça de Cristo, sem obras de justiça própria. E eles odeiam pessoas que falam: eu vou para o céu. Precisa ver como que isso ofende as pessoas.
eu vou para o céu. Como é que você tem o direito de falar isso daí? Eu tenho, por causa da palavra de Deus que garante isso para nós. E nós temos um terceiro inimigo, que é a nossa própria natureza. A natureza de Adão, a natureza pecaminosa, que guerreia contra a nossa alma, que luta contra as coisas corretas de Deus e da palavra dele. Nós queremos fazer as coisas certas, mas a nossa carne nos puxa para fazer o que é errado. Então nós temos 3 inimigos. E a promessa é que o Senhor vai nos preparar, e já está nos preparando, uma mesa na presença dos nossos adversários. Satanás derrotado, o mundo passará e a nossa carne um dia será extirpada de nós. E o versículo, aqui o versículo 5 ainda, dizem os comentaristas que era costume de pastores jogarem bálsamo ou óleo na cabeça das ovelhas e passarem óleo ali, dizendo que aquilo tranquiliza e faz com que elas fiquem descansadas. E claro, o bálsamo, além de tudo, para as feridas, né? Então ele unge a nossa cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O que significa isso? Numa festa, né, o bom anfitrião, ele não quer ver ninguém com o copo vazio, né? Toma mais! Então o meu cálice transborda. Deus está nos preparando uma mesa em que não há falta das coisas boas daquela mesa. E Ele nos dá proteção e Ele nos dá vitória também. Versículo 6. Certamente a bondade e o amor seguirão todos os dias de minha vida. Viverei na casa do Senhor para sempre. Qual bondade e qual misericórdia vai nos seguir? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus vão nos seguir. Aqueles que são ovelhas, aqueles que são servos, vão seguir todos os dias. O Senhor Jesus, quando estava subindo para o céu, Ele deixou esse recado para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, toda essa vida e por toda a eternidade nem se fala, né? Ele estará conosco para sempre. E a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor sempre vai nos acompanhar. E nós vamos habitar com Ele, na casa do Senhor. Por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Então, você quer mais o quê? É um pastor que cuida de você em todos os aspectos da sua vida. Dando suprimento, cuidando nos momentos mais sombrios, te dando proteção e vitória. E alguns perigos requerem atenção, alguns perigos requerem a proteção. Por exemplo, desastres. Ninguém está isento de desastres, mas o Senhor cuida também daqueles que sofrem desastres. Ambientes de hostilidade. Aqui eu tenho um ambiente totalmente favorável para se conviver. Não tem hostilidade nenhuma aqui. Aqui há uma fraternidade. As pessoas se amam, as pessoas cuidam umas das outras, se preocupam, oram, como nós fizemos, né? Umas pelas outras. É um ambiente sem hostilidade. E calúnias. Calúnias é um perigo que todos nós corremos. Alguém algum dia pode inventar alguma história sobre você, que não é verdadeira, e começar a espalhar para as pessoas. O que nós fazemos? Nada, porque não dá para fazer nada. Por isso nós estamos debaixo da proteção do nosso bom pastor. Ele cuida de nós. E às vezes nós estamos num perigo de incredulidade e de indiferença para com as coisas de Deus. Alguma vez você pode estar sofrendo não desastre, não doenças,
você não está sofrendo calúnia, perseguição, mas às vezes você está sofrendo dentro de você uma frieza espiritual, uma indiferença para com as coisas de Deus, sem conseguir ter todo esse ânimo. Por que ele fica tão animado? Eu não estou animado com coisa nenhuma. Por que essa frieza? Alguma coisa está acontecendo aí. Mas o bom pastor, ele é capaz também de reverter isso no seu coração e te dar um refrigério, uma restauração de alma, e você voltar a ter esse fervor com as coisas de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Se você é servo, se você é ovelha, você pode ler esse salmo e se alegrar com ele. Agora, se você ainda não é servo, se você ainda não é submisso igual uma ovelha, então você precisa ainda conhecer esse bom pastor, para depois esse salmo fazer grande sentido na sua vida. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo, que é o bom pastor, que cuida de nós, que é o nosso Senhor. E nós te agradecemos e estamos muito satisfeitos com tudo que Ele tem feito. Tudo que Ele tem feito é suficiente para as nossas vidas. Agradecemos em nome dEle. Amém.